Eu queria que você abrisse, por gentileza, em Mateus capítulo 17. Deus abençoe seu dia, sua semana. Esse mês de agosto seja um mês renovador para você, para sua família. Amém, gente? Que seja um mês... Eu faço aniversário em junho, vocês sabem, mas eu gosto do mês de agosto. É um mês de muitos presentes. Foi o mês que a minha filha nasceu, o mês de aniversário do Michael Jackson. Não, estou brincando, não é só questão... Mas eu gosto desse mês, assim, desde que alguém falou assim, agosto é o mês do desgosto, eu falei, para mim não. O agosto vai ser o mês de renovação na sua vida, na sua família, nos seus projetos, na sua construção enquanto homem, mulher, na história, seu papel como esse instrumento de transformação da história. E eu abençoo a sua vida para viver um agosto de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Alguém pode dizer um amém mais alto aí? É com você mesmo. Glória a Deus. Mateus capítulo 17 diz assim, quero ler algumas partes com vocês. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Tiago, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular em um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, que bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandeceu e os envolveu. Dela saiu uma voz que disse, esse é o meu filho, o bem-amado, em quem tenho todo prazer. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levanta-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Depois, verso 14 diz assim, quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que desde aquele momento ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos nós expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Em verdade lhes digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para colar, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Fala comigo. E nada será impossível para vocês. Pai, queremos te agradecer por essa manhã, pelo teu Espírito que se move em nós, por tua presença bendita que nos acolhe, Senhor, por suas mãos que nos conduz, pela tua unção que é derramada sobre nossas vidas, a fim de sermos instrumentos da tua glória, por onde passarmos, por onde a nossa vida existir. Vidas serão curadas, transformadas e libertas pelo poder do Espírito Santo que se move em nossas vidas. Toda forma de opressão é quebrada pela graça e pelo poder do Senhor, e por isso nós te agradecemos nessa manhã. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto começa com 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Eu gosto de pensar um pouco no contexto que está acontecendo aqui, para a gente seguir um pouco a nossa reflexão. Jesus tinha vindo de uma grande
evangelização, cruzada de evangelização. Quando termina a cruzada, tinha uma multidão aos pés de Jesus. E os discípulos, Jesus fala, eu tenho pena, tenho compaixão dessa multidão, porque eles não têm onde morar e o que comer. E os discípulos falaram, Senhor, despede para que cada um vá para a sua própria casa. E comam. Jesus fala para eles, dá-lhe vós mesmos de comer. Fala, dá-lhe vós mesmos de comer. Havia uma urgência no coração dos discípulos de Jesus ao andar com ele, por verem tantos milagres acontecendo e por verem essa aproximação de Jerusalém. Jerusalém era o sonho dos apóstolos. Jerusalém era o sonho dos discípulos. Era a expectativa máxima, era o lugar, era o apogeu de uma caminhada com Jesus. Eles tinham a certeza de que Jesus iria para Jerusalém, ia sentar no trono de Herodes, ia restaurar o tabernáculo de Davi, o reino de Davi, ia subjugar os povos, os romanos, ia repreender os religiosos, ia ocupar o templo. A expectativa dos discípulos era de uma grande ocupação territorial, era de uma grande expressão do Messias em Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Essa era a expectativa dos discípulos. Foi por isso que eles deixaram as redes. Foi por isso que eles deixaram os seus afazeres. Foi por isso que Mateus deixa a coletoria. Foi por isso que cada um deles ali decidem abrir mão de tudo. Porque o que Deus tinha era muito melhor para eles. Então vamos para Jerusalém, porque se eu sou aqui pescador em Jerusalém, eu vou ser um ministro, pelo menos. Eu vou estar à destra do rei, do Messias. E quando Jesus pergunta para os discípulos, fala para os discípulos, eu tenho pena compaixão dessa multidão, Jesus fala, os discípulos falam, manda esse povo embora. Nós estamos indo para Jerusalém. Nós não temos comida para eles, para alimentar essa multidão. E Jesus fala, dá-lhe vós meios de comer. E o milagre da multiplicação acontece ali, naquele deserto. No capítulo 16, acontece algo interessante. Eles estão naquela caminhada para Jerusalém. O milagre acontece no meio do caminho. E Jesus pergunta para os discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Capítulo 16. Os discípulos falam, alguns falam que é Elias, que é Jeremias, João Batista, ou alguns dos profetas. A lógica era uma lógica triunfante. E Jesus pergunta, e vocês que estão andando comigo, quem eu sou para vocês? Uma pergunta que eu queria deixar para a gente nessa manhã é, qual é a expectativa que eu tenho sobre o reino de Deus e de quem é Jesus de fato? Quem eu sou para vocês? Não importa o que as pessoas estão falando lá fora, não importa a leitura teológica que eles estão fazendo, na sua experiência, quem é Deus para você? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela resposta de Pedro foi profunda, foi muito potente. A ponto de Jesus dizer, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não te foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. É isso que está escrito lá? O que desligares na terra será desligado no céu. Volta aquela expectativa e potencializa muito mais. Eu estou disputando aqui com o meu interlocutor, e é o lugar dele aqui mesmo, tá? Às vezes Deus vai falar mais através dele do que de mim. Parece que está fortalecendo aquela expectativa de Jerusalém como um lugar de triunfo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ato contínuo, Jesus começa a dizer, o Filho do Homem será levado para Jerusalém. Chegando lá, ele vai ser preso, julgado, condenado, vai morrer. E no terceiro dia ele ressuscita. Isso choca um pouco a expectativa. É um balde de água fria que eles estão recebendo na fogueira do coração e da expectativa do coração. Eventualmente, eu percebo que nós precisamos desse confronto entre quem é Jesus,
o projeto de Deus comparado com o meu projeto particular, aquilo que eu crio sobre Deus. Como que eu organizo a minha vida em torno do benefício de andar com Jesus. O que eu ganho com isso? O que eu ganho em dizer que eu sou cristão? O que eu ganho em falar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor? O que eu ganho dizendo, olha, eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? O que passa na nossa cabeça? A ideia de se pensar em reino de Deus é sempre numa perspectiva de triunfo. É o reino do bem vencendo o reino do mal. Mas o que é esse reino do bem? E o que é esse reino do mal? Ao longo da história, a igreja se sustentou em cima dessa máxima de Pedro para justificar os seus domínios, os espólios de guerra, a dominação territorial, a dominação sobre povos, o assassinato de mulheres que não eram do reino de Deus e estavam fazendo magia. Ao longo da história, a igreja silenciou outras vozes, porque ela era portadora da chave que Jesus deu para Pedro. Ela tinha poder de abrir o céu. Gente, isso é louco que eu estou falando para vocês. Mas a sensação que eu tenho é que algumas pessoas que, em nome de Deus, acham que têm poder para abrir o céu. Eu tenho a chave. Eu digo quem pode e quem não pode entrar. Eu digo quem está dentro e quem está fora. Eu digo, eu estou no meio do caminho, eu tenho a mesma unção de Pedro, que recebeu a chave de Jesus, a chave da vitória. Até o nome da chave, ela ganhou um sobrenome, é a chave da vitória. Deus vai te dar a chave da vitória. Isso é muito bom no primeiro momento. Isso é muito bom quando a sua condição não é uma condição de dominador, mas de oprimido. Quando você se sente nessa condição de dependência de Deus. Mas quando você sai desse lugar de aquele que depende de Deus para ser aquele que tem o poder da chave, a gente cai na mesma lógica dos apóstolos. Vamos para Jerusalém e quando a gente chegar lá nós vamos reinar. Quando a gente chegar lá nós vamos ter o poder. Jesus está frustrando essa expectativa deles. Porque os discípulos começam a dizer, Senhor, isso não pode acontecer contigo. Eles não estavam falando sobre Jesus, eles estavam falando sobre eles. Senhor, como é que tem uma expressão que eles usam? Isso não vai acontecer contigo? Ah, tá ali. Pode, o próximo, por favor. Então Pedro, chamando-o à parte, sabe, olha só, olha a ousadia de Pedro. Senhor, chega aqui. Não, chega aqui, deixa eu te dar um toque. Deixa eu te contar uma parada aqui, Jesus. Eu imagino Pedro falando assim, pessoal, estou com a chave. Só um minutinho, estou com a chave está comigo, vocês lembram? Espera aí. Senhor, chega aí. Deixa eu te dar uma ideia. Pedro chamou à parte, começou a repreender, dizendo, nunca, Senhor. Até isso, tá? Isso nunca acontecerá contigo. A ousadia de quem tem que tem a chave, que acha que tem uma chave para abrir e fechar. De chamar Deus à parte e dizer assim, não é assim, não. Não. Pobreza não é lugar, não é para cristão. Se você é um cristão, você não pode ser pobre. Se você é um cristão, a prosperidade vai te seguir. Quem não gosta de ouvir isso? Se você é de Deus, seus boletos serão todos pagos. Eu quero isso para vocês e para mim também, gente. Eu tenho uns boletos pesados. E eu creio no Deus que faz milagre. Mas será que essa é a condição de quem tem a chave? De quem anda com Jesus? É a certeza de que você vai viver todas as vitórias possíveis? Espera aí, pessoal. Jesus, chega aí, deixa eu te dar uma ideia. Isso não vai acontecer contigo. Esse Pedro que fala que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e nós somos capazes de fazer declarações para Deus incríveis, que é fruto de um coração que acredita no poder e no amor dele. A gente é capaz de fazer coisas incríveis, de expressões de amor incríveis. Nós também somos capazes de negar Jesus em ato contínuo. Com a nossa arrogância de achar que temos a chave. Se Deus não fizer isso com você, eu rasgo a Bíblia. Já ouviu gente falando assim?
O meu Deus não vai permitir que ninguém fique doente. O meu Deus não vai permitir. É alguém que acha que tem a chave e o poder para abrir e fechar. É alguém que tem a revelação do seu mundinho pequeno e acha que pode reduzir Deus nesse mundinho pequeno dele. Durante um bom tempo, ainda acontece no Brasil, mas durante um bom tempo, nós tivemos no Brasil alguns pastores e pastoras muito conhecidos no Brasil que sumiram de cena do dia para a noite. E depois de meses voltaram. E ninguém ficou sabendo por que sumiram, saíram de cena. Mas depois, os mais próximos disseram, não, a pessoa estava com câncer. Mas ela não poderia aparecer publicamente. Porque ela prega a cura para todo mundo. O que os meus discípulos vão pensar se não me virem? Já vi outros falando, eu sou um homem de Deus e sou profeta da minha igreja. Então, se as pessoas da igreja me veem andando de Land Rover, elas vão dizer, o meu pastor, o meu líder é próspero. E elas vão prosperar também. E eu já vi igrejas pequenas na favela de pastores entrarem com Mercedes, dizendo, eu preciso ser um exemplo de prosperidade para o meu rebanho. É o poder da chave. E a gente começa a misturar um pouco o que está acontecendo sobre reino de Deus e minhas expectativas sobre o reino de Deus. E é nesse contexto que Jesus tira os discípulos de cena. Porque Jesus vai repreender Pedro. No próximo, por favor. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Uma hora Pedro é a rocha, e agora ele é uma pedra de tropeço. Uma hora eu posso ser uma bênção na vida das pessoas, eu preciso tomar muito cuidado para não me tornar pedra de tropeço. Não é sobre Pedro, é sobre mim, é sobre você. Não é sobre o outro. Eu preciso ser essa régua que vai medir a minha própria existência. Porque uma hora eu posso ser uma rocha de Deus. Mas a partir do momento que eu me aproprio da chave, dizendo a chave está comigo, eu me torno uma pedra de tropeço. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. O nome disso é defesa da fé, apologética. Eu defendo a minha fé, é isso, eu defendo a minha fé. E eu vi um cara hoje falando na rede. Deus não vai permitir que algumas pessoas estejam no poder político, porque antes delas subirem, Deus vai matar elas. E eu, como profeta, estou declarando. Eu não estou contando uma historinha para vocês. Tem muita gente que acredita nisso mesmo. Tem muita gente que está esperando o Lula morrer, porque esse Lula que está aí não é o Lula já morreu. Porque Deus falou que ia matar ele. E as pessoas chegam no púlpito com espada e dizendo, eu tenho a chave. São He-Man's Gospel. Eu tenho poder para dizer, para abrir o céu e dizer. Para trás de mim, Satanás. Porque você é uma pedra de tropeço. Quando é que o evangelho se torna pedra de tropeço na minha vida? É a pergunta que eu preciso me fazer. Quando é que a mensagem de Jesus se torna uma pedra de tropeço na minha vida? Quando é que eu me torno uma pedra de tropeço na vida dos outros? Jesus precisa dar uma arrumada na nossa vida. Jesus precisa dar uma equalizada, uma mixada na nossa história. E é por isso que começa esse capítulo 17 dizendo, 6 dias depois de tudo isso, Jesus vai para o monte, leva Pedro, Tiago e João. Pode passar, por favor? Lá no 17:1. Obrigado, querido. Eu estou falando com eles porque eles mudaram a minha tradução da minha Bíblia e falaram, a Cris e a equipe falaram assim, agora tem que ler essa versão. Por isso que eu estou pedindo, por gentileza. Então, é uma submissão, assim. Jesus, 6 dias depois desse contexto, ele pega os discípulos e leva num particular. Quantos querem ir num particular com Deus esse mês de agosto? Diga amém. Amém? Você precisa de um particular com Deus. Sabe, eu quero nesse mês de agosto estar num particular com Deus. Quero que Jesus me leve num particular. Para dar uma limpada na minha mente. Para dar uma desopilada na minha perspectiva de reino de Deus. Daquilo que eu entendo como Deus me dirigiu. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso por causa de um peso profético. Ou eu tenho a chave para dizer o que é e o que não é. Eu sou aquele que tem poder para armar e desarmar na minha empresa, nos meus negócios.
Eu sou a justiça em pessoa. Isso aí eu não faço. Mas você faz o quê? Porque toda vez que a gente fala assim, isso aí eu não sou, mas você é o quê? Na sua dimensão pedra de tropeço. Porque nós vivemos essas ambiguidades. Ou não? Sim. Mas é num particular, pode voltar, por favor. É nesse particular que a gente encontra Deus. É nesse alto monte, é nessa dimensão de transcendência que as coisas se organizam na minha vida. Querido, guarda isso para você. É no seu particular que as coisas vão se organizar, que o seu mundo é organizado. Não é no seu público, é no particular. É quando você entende e aceita o convite de Deus a estar num particular com Ele. No seu quarto. Às vezes, está uma perturbação lá fora, no ambiente de trabalho, está uma perturbação. Não é porque as pessoas estão bebendo, não. Você sabe quando o negócio está instaurado, que você parece que o bicho está pegando ali fora, tem uma força estranha. É no particular que o seu mundo se organiza. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fale com teu pai no particular, porque é no particular que ele revela para você, que ele organiza o seu mundo. Não adianta a gente somente vir à igreja e viver essa dimensão de espiritualidade aos domingos pela manhã. Eu preciso buscar uma conexão particular com Deus. Eu preciso buscar um lugar de encontro com Ele. Eu preciso ter um tempo no meu dia a dia, no meu cotidiano, todos os dias do mês de agosto, eu preciso encontrar um lugar para o meu encontro com Deus. É sobre isso que eu estou falando. Porque você pode ter a chave para abrir e fechar muitas portas, mas é no particular que você vai entender quais portas você de fato precisa abrir e quais portas você de fato pode fechar na sua vida e na vida de outras pessoas. Amém. Você tem poder para abrir portas para pessoas. E às vezes a gente não abre, a gente não verbaliza, a gente não olha, não enxerga, não reconhece. Quais portas que você quer e se sente no compromisso de abrir para que teu irmão entre? Porque algumas portas na vida do teu irmão serão abertas por você e por mim. Alguém pode estar entendendo o que eu estou falando? Amém. Eu preciso ser essa pessoa que usa a chave para abrir a porta de Deus para as pessoas. Mas eu também preciso ser a pessoa que tem o poder da chave para fechar portas para algumas pessoas. As pessoas que estão se sentindo isoladas, achando que não tem ninguém. Não, é fechar a porta. Não, eu vou ser uma rede de apoio. Eu vou ser esse afeto seguro. Eu vou ser esse lugar de Deus na tua vida que vai te fazer acreditar e continuar acreditando. Eu preciso fechar as portas certas, senão eu vou cair na arrogância de dizer eu sou uma pedra porque Deus me deu a chave e me torna uma pedra de tropeço. Mas é no particular que eu preciso encontrar com Deus. E Ele leva exatamente esses líderes confusos, no alto e particular. Pode seguir. Aí acontecem algumas coisas ali muito interessantes que a gente não tem muito tempo para falar, mas ele é transfigurado. Você imagina Jesus sendo transfigurado? Sabe aquelas pessoas que vão no monte e a mão começa a brilhar? E os gravetos começam a brilhar? Já viu? Gente que foi no monte. Isso é real. É um contato com a natureza que potencializa algumas coisas. E interessante, Jesus está transfigurando ali diante dos discípulos. Porque eu preciso sair dessa normalidade e subir no particular para continuar acreditando nessas coisas que às vezes são relativizadas, são banalizadas, porque eu estou tão humano que eu perco a dimensão do sagrado. Eu preciso ter essa capacidade, esse desejo de ver a glória de Deus brilhando na minha vida, ver Jesus sendo transfigurado e a glória de Deus. Eu preciso acreditar nessas coisas simples do Evangelho. Amém. Eu fiquei boa parte da minha noite de anteontem, tentando ver os cometas. Até que eu descobri que eles tinham passado um dia antes. Fiquei uns 40 minutos. E perguntei para alguém assim, alguém viu o cometa por aí? Aí alguém falou assim, eu vi ontem, foi ontem. Mas para ver cometa? Não. É para admirar a beleza, a simplicidade da glória de Deus que se manifesta em toda a terra. Eu preciso ter essa coisa essa naturalidade de admirar a beleza das coisas simples. De olhar, de sentir esse vento dessa semana e falar, caraca, que potência. Segura as barracas, Senhor. Segura as casas. Segura os...
Mas a força do vento, e você fala assim, cara, a gente é tão fraco, querido, a gente é tão sensível. Tudo é muito frágil pra gente. Quantos anos de vida você vai ter ainda? E eu? Tudo é muito simples, tudo é muito frágil. E eu preciso admirar a graça de estar vivo e dar glória a Deus por isso. Alguém pode dar uma glória a Deus? De estar aqui, de estar ali, gente, vendo essas coisas, vendo a glória de Deus e a Deus transfigurado. É só nessa dimensão que eu vou sair desse lugar de eu tenho o poder da chave, eu tenho a força. Eu sou o homem de Deus. Face brilhou como o sol, suas roupas se transformaram brancas como a luz. E outras coisas que aconteceram aí, no verso 3, por favor. Aparece Moisés, Elias, é um papo... Eles estão no monte, né, gente? Eles vão lá com as folhas, com os negócios. Está acontecendo alguma coisa dele que eu não estou entendendo. Eles estão ali numa viagem muito louca, né? Moisés, Elias, mas eles também estão vendo a glória, estão vendo fogo. Então, acontecem umas coisas assim. Conversando com Jesus. Então Pedro disse, é muito bom ficar nesse lugar de transcendência. É muito bom ter um encontro com Deus na simplicidade. Você está ali no louvor, na adoração. Quando a Cris fala, levanta a tua mão e começa a falar, eu vou, gente. E quanto mais você vai, quanto mais você mergulha em Deus, mais simplicidade vai ter em você e mais fé vai botar no seu coração para você acreditar nas coisas simples de Deus. Amém, gente? É levantar a mão e dar glória a Deus. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, então tá bom. Então me deixa em paz. Se você não for, só você não vai. Me deixa. Não impede quem está indo, na simplicidade de se entregar, de falar em línguas, de profetizar, de declarar a vitória de Deus, de pedir, de celebrar Deus pelo dia, pela noite. Se você não vai, me deixa aqui, porque eu preciso dessa dimensão, quase que, do ponto de vista humano, quase que utópico. Eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso ler a Bíblia, apesar de ser um historiador, eu preciso ir para o texto também com a expectativa de saber que Deus fala através do texto. Eu preciso acreditar nessas coisas. Senão eu vou achar que a minha teologia, feita e organizada e não sei o quê, e defendida, é suficiente para entender Deus. Não, eu entendo Deus é na simplicidade, é no monte, é no graveto que está brilhando, é nas vestes que estão... E que coisas estão acontecendo que eu não entendo necessariamente, porque você pode encontrar... Volta, por favor, um pouquinho. Ah, não, é o próximo mesmo, é o 3. Você pode encontrar milhões de teologias tentando justificar isso aí. Não dá para explicar o que está acontecendo aqui, está entendendo? Não, porque no grego... Dane-se o grego. Dane-se o grego. Porque a Septuaginta, dane-se também. Moisés aparece, Elias também, e Jesus está transformado ali, e não dá para entender o que está acontecendo. E tem experiência com Deus que você não vai entender o que está acontecendo, você só mergulha. Amém? Não tenta entender. Não, mas como é que é esse negócio? Você vai. Meio insano, você é o que o Kierkegaard fala sobre esse salto no escuro. Não, mas teologicamente você tem que dar razão da vossa fé. Tem coisa que não tem razão, não. Tem coisa que não tem razão. Pergunta para a Cris, que chegou batista na igreja cheia de convicções. Aí até um dia que eu perguntei para ela, vem cá, você já orou com um copinho d'água na televisão, em algum momento de desespero? Não, mas, quer dizer, eu tenho uma toalhinha que minha avó me deu. Todo mundo tem uma toalhinha, todo mundo tem alguma coisinha, tem uma aguinha que bebeu, tem uma toalhinha que minha avó era muito crente, ela ungiu aquela toalha e eu botei na cabeça dos meus cachorros, para eles ficarem curados. Coisa mais insana da vida. Não questiona pessoas com suas toalhinhas e um copinho d'água em cima da televisão. Viva a sua experiência e saiba conviver e respeitar os outros. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque o lenço de Paulo curava pessoas. O que é isso? Não sei. Porque a sombra de Pedro curava a gente. Eu posso fazer desse texto uma chave para dizer, eu vou passar e todo mundo que tocar em mim vai ser curado. Aí eu estou no controle da dominação. Mas eu posso ser uma presença de misericórdia, onde eu vou orar por fotografias, pedindo a misericórdia de Deus para os filhos, para os enfermos. Porque a gente entende essa dimensão quando a gente vai para o hospital. Eu fui no hospital Andaraí esses dias, fazer uma visita. Eu falei, caramba, gente, as pessoas estão sofrendo e elas querem qualquer coisa para atenuar um pouquinho, para ser um lenitivo para elas.
Ainda que essa coisa seja assim um abraço, olha, eu creio na cura. Deus te abençoe. A pessoa está com os olhos cheios de lágrimas. E eu preciso acreditar que às vezes um toque desse pode curar a pessoa. Amém? Amém. Eu preciso acreditar nisso, gente. Porque o toque de algumas pessoas da minha vida já me curou, já me trouxe cura. Porque uma palavra simples, na simplicidade de algumas pessoas, eu lembro quando minha tia faleceu, minha tia Elisa, a gente estava lá na ilha, no cemitério, lá no velório, e chegou, assim, a família estava lá, e tinha várias expressões religiosas ali, e de repente chegou uma senhora, que não sabia falar, com uma roupa simples, surrada, e falou, eu sei que esse é o momento. E estava lá, tinha gente do terreiro, tinha católico, tinha ateu, tinha evangélico, tinha pastores, estava todo mundo lá. Todo mundo em silêncio e chorando. Ela chegou e falou assim, eu sei que está sendo um momento de dor para muita gente. E falando tudo errado. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, senão uma oração. Eu posso fazer uma oração por vocês? Aí todo mundo olhou para a senhora e falou assim, e ela fez uma oraçãozinha simples. Todo mundo começou a chorar compulsivamente. Porque não é tanto o que se diz, mas um coração que Deus ouve. Oração não são palavras que são ditas, mas um coração que Deus ouve. E aquela mulher ela não tem nome, ela não tinha nada, mas era alguém que via a glória de Deus e queria compartilhar essa glória. O problema é quando eu vejo tanta glória de Deus que eu quero ficar lá em cima dessa dimensão de espiritualidade. Aí segue, por favor. Esse é meu filho amado. Tem uma outra versão que fala, esse é meu filho, o bem amado, em quem tenho todo prazer. Porque o Pedro fala assim, vamos ficar aqui em cima. Volta só um pouquinho, por favor. O 4. Pedro diz, Senhor, é muito bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para você. Porque o problema é quando a minha espiritualidade se torna um lugarzinho particular. Eu sou o homem de Deus que ouve Deus. Quando eu entro ali no meu lugar de oração, ninguém me toca. Jesus fala assim, Pedro fala assim, vamos fazer 3 tendas. Cada um vai ficar num lugarzinho particular e nós vamos ficar aqui do lado de fora só a gente. Eles esqueceram de descer do monte. Eu preciso ter uma experiência com Deus na montanha tão poderosa que vai me levar de volta para a vida. Amém. Fala comigo, eu preciso ter uma experiência com Deus tão poderosa que essa experiência vai me devolver para a vida como uma pessoa melhor. Deus não apresenta, o verso 14, por favor, Ele não está apresentando essa coisa, essa possibilidade de encontrar, que você não encontra com Deus sozinho. Tem uma hora que é só você e Deus. Mas para ser plena, ela precisa ser você e Deus e mais alguém. Quando chegaram para o lugar onde estava a multidão, estão descendo do monte. E sempre que você desce, você vai encontrar pessoas. Um homem se aproxima, se ajoelha, e é assim que eu me apresento diante de Jesus, com o coração quebrantado. E ele fala, Senhor, Kyrios, né? Tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Tem muitos filhos de pessoas próximas a vocês que estão tendo confusões existenciais. Que estão perdidas. Que estão fazendo escolhas erradas. Tem muitos pais que estão sofrendo com seus filhos, se degradando, se acabando na vida. E às vezes a gente quer dizer, não, eu tenho a chave para curar. A gente só cura se Jesus estiver com a gente. A gente só cura a gente se Jesus estiver com a gente. Se eu consigo olhar para as pessoas e estar diretamente identificado com a dor delas. Essa coisa da compadecer, que é uma outra expressão que fala, compadece-te do meu filho. É padecer juntos. É sofrer junto. É olhar para o outro e ver a dor dele e estar identificado com a dor dele. Eu ouvi uma música interessantíssima do Pose. Que ele fala assim, o choro da mãe que perde um filho, a favela toda ouve. Olha só que coisa incrível. O choro da mãe que perde um filho, a favela toda ouve. Então, ao invés de deslocar o meu olhar para o bandido bom, é bandido morto, mas e os contextos de tudo que a gente está falando? O choro. Nós temos aqui, o Cosme perdeu um filho, não perdeu, Cosme?
O Corbin perdeu um filho. Foi na vida, foi um acidente de moto. Você imagina a mãe, não desprezando o seu sofrimento, mas você imagina a mãe que perde um filho. Qual o nome dessa mãe? Dor. A mãe que perde um filho tem o nome de dor. E a favela toda... Será que eu estou ouvindo também o choro da mãe que perde seus filhos? Ou eu estou com as minhas máximas cristãs, com a chave, tá vendo? O que o homem semeia, isso também vai colher. E quando é com a gente? Nem tudo que você está colhendo é semente sua. Mas a Bíblia diz, mas a Bíblia diz outras coisas também. Mas eu uso a Bíblia como chave para justificar as minhas certezas. Só que a realidade do dia a dia tem mães sofrendo e tem gente ouvindo. É o que a música do MC Pose fala. Pô, mas aquele cara é um drogado. Mas ele está falando uma coisa que mexeu comigo essa semana. O choro da mãe que perde um filho, a favela toda está ouvindo. Será que eu estou ouvindo o grito dos excluídos, o grito de dor das pessoas? Ou eu estou no meu montinho de oração ali como homem de Deus, achando que está tudo organizado para mim? E eu quero terminar essa reflexão falando sobre essa coisa de Jesus falou, eu preciso ter fé. Pode passar, por gentileza? Pode. Jesus cura o garoto. Pode seguir, por favor? Pode seguir. Volta, por favor. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram por que nós não conseguimos expulsar. Porque a gente pode se tornar arrogante achando que a gente tem poder. Porque ele falou que receberia a chave. Pô, a gente está com a chave, por que a gente não conseguiu? Se a gente é seus apóstolos. Jesus fala, a resposta de Jesus, porque a fé de vocês é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Porque se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, vocês vão falar para esse monte, e ele irá, e nada vos será impossível, nada será impossível para vocês. Eu quero ter uma fé, está vendo como é que eles mudam tudo? Eu quero ter uma fé simples, num Deus que é poderoso para fazer milagres. Amém? Eu quero ter uma fé simples. Eu sou o grande homem de fé, o grande homem de Deus. Não, eu quero ser só uma fé simples. Que crê, que continua crendo nesse encontro, nesse particular com Deus. E que desce para ouvir a voz daqueles que estão gritando. Eu quero ter uma fé que vê a glória de Deus na montanha e que me fortalece. Mas eu também quero ter uma fé que desce da montanha e que ouve o choro da mãe que está perdendo, que perdeu seus filhos. Que ouve o choro do pai que está desempregado. Mas eu não concordo com esse negócio. Não, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre aquilo que Jesus falou. Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com fome e vocês não me mandaram embora, como os discípulos queriam. Manda esse povo embora. Jesus fala, dá-lhe vós meios de comer. Dá-lhe vós meios de comer. Não, a gente não tem nada. O que a gente tem é para nós. Manda eles embora, Jesus. Dá vocês meios de comer. Mas evangelho é isso? É ficar dando comida, dando peixe para as pessoas? Não é ensinar a pescar? Cabeção, não estou falando isso. Eu estou falando outra coisa. Eu estou falando sobre um coração que encontra Deus na montanha, que tem muita certeza para viver pela fé, mas é também um coração que desce para ouvir a voz dos oprimidos, de pessoas que estão oprimidas, que estão precisando de ajuda. Porque eu não sei sobre você, mas eu sei sobre mim. Às vezes eu estou paralisado em algumas questões particulares. E eu preciso de gente que desate os meus nós. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, eu vivo essa dimensão de, às vezes, estar aprisionado. De bobeira, cara. Pô, toma um banho frio. Isso é coisa da tua cabeça, isso é loucura. Isso é falta de fé. Não, está doendo. Pô, mas não vai fazer nada? Não estou conseguindo. Então eu preciso de gente que está ouvindo o meu choro para desatar os meus nós da minha alma. E eu me recuso a ser uma pessoa, um homem de fé que vê Deus vê a glória de Deus na montanha e que perde a humanidade. Não, eu desço para ouvir vozes, porque eu também preciso ouvir, preciso que alguém ouça a minha voz. Amém. É assim que a gente vive, gente.
A gente vive assim, ajudando o outro. A gente nasce com a ajuda de alguém, a gente morre com a ajuda de alguém. Alguém precisa abrir um negócio, não começa, se deixar a gente solto, daqui a 8 horas começa a feder. E essa coisa de tirar essa máxima de que eu tenho a chave, eu vou orar por você e Deus vai fazer, e se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Eu vou dar um grito aqui e no raio de 10 quilômetros, todo demônio vai cair por terra. Porque às vezes o demônio pode aprontar uma comigo. E eu preciso de alguém para ouvir o grito da minha alma. Eu preciso de alguém que vai ouvir o choro da Agar no deserto. De uma mãe que está ali, deixa o filho do lado e vai embora e a criança está gritando. E o anjo de Deus precisa ouvir a voz da criança que está no deserto pedindo e carente de um acolhimento. Amém. Isso é reino de Deus, isso é mensagem de Jesus. Uma fé pequena, mas que seja potente na sua eficácia do amor. Se torna eficaz no amor. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que se move em nós. Obrigado pela Tua misericórdia que nos alcança. Obrigado pelo sustento da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá chaves para abrir portas para pessoas e para fechar portas de enganos também para a vida de pessoas. Queremos ser sal da terra, luz do mundo. Queremos ter sensibilidade para ouvir o choro das mães, dos pais, dos filhos, das crianças. Queremos ser sensível para ouvir a voz daqueles que estão com fome perto de nós, que estão sofrendo de depressão, estão querendo acabar com a própria vida. Como eu vi essa semana, Senhor, uma pessoa aqui da Barra, com muita posse, estabilidade financeira, que disse, eu preciso correr para acolher essa pessoa, que ela cuidou da vida do meu filho, e eu vou ajudar ela naquilo que ela precisar. Nós queremos ter ouvidos e sensibilidade para encontrar Deus na montanha, para não perder a graça e a inocência de experimentar Deus tocando, nos arrepiando, nos visitando, nos levando a choros, a risos, a celebrações com danças, a adoração comunitária, Senhor, a orações coletivas. Não queremos perder essa sensibilidade de nos emocionarmos, ó Deus, com pessoas, com vidas que estão ali na simplicidade, dando glória a Deus, na simplicidade, fazendo coisas que eu não faria, mas eu preciso respeitar esse ato dela como um ato de justiça e de alguém que tem Deus no particular. Mas eu também quero descer da montanha, ver pessoas, ouvir o choro, cuidar de gente, ter fé simples, para que milagres, grandes milagres do Senhor aconteçam na vida de pessoas que estão próximas a mim. Em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos?